Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da reportagem que apareceu aqui na The Economist, falando do Alexandre de Moraes, tá? E olha, em parte ela é elogiosa ao Alexandre de Moraes, em parte ela é crítica. Eles tentam dar uma isenção aqui, mas não tenham dúvida, isso daqui mais uma vez é parte da campanha da esquerda para tentar pintar o Alexandre de Moraes, para tentar massagear o ego do Alexandre de Moraes. Vai lá, Xandão, continua sua cruzada contra os bolsonaristas, Xandão. Não liga para o que esses críticos estão fazendo, não. Olha só, você está aparecendo na New Yorker, está aparecendo na The Economist, não sei o que lá. Vamos entender o que tem essa matéria aqui e como que isso muda as coisas. Assim, de novo, isso mostra aquilo que a gente já vem falando, né? O Alexandre de Moraes está cada vez mais descontrolado, mas a esquerda brasileira, a esquerda mundial, na verdade, está fazendo ali uma campanha de desinformação direcionada a ele para fazer com que ele continue essa cruzada, mesmo sem perceber o grau de absurdo que está todo mundo já vendo na conduta dele, né? Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e o Cálice ao Povo, Johnny e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, o juiz que vai governar a internet, o Alexandre de Moraes, está numa cruzada para impedir a extrema-direita através de podar o discurso online, né? Então, eles fazem uma certa crítica aqui ao Xandão também, eles falam que ele está visando resolver o problema da extrema-direita, o negócio sendo que, de novo, o que é extrema-direita nesse caso? Né? Eles criticam muito o Bolsonaro, mas caramba, porque o Bolsonaro, ok, tem políticas diferentes do que vocês gostam, mas não era o povo que deveria decidir esse tipo de coisa, né? Essa crítica que tem que acabar com a extrema-direita e coisa e tal, não, pô, o povo tem que votar em quem o povo prefere, né? É o que eu falo, o Trump tá fazendo um monte de merda nos Estados Unidos, mas o Trump, o pessoal votou ele lá, ele tem que fazer isso mesmo. É isso que agora vamos aguentar e conforme for na próxima eleição, vota em uma pessoa diferente. O que você não pode é um juiz, na verdade, qualquer pessoa falar assim, não, o povo tá votando errado, temos que alterar a forma como o povo pensa para, né, votarem no candidato certo. Ué, então para que democracia, pô? Se você já tem um candidato certo, já tem uma opinião certa e uma opinião errada, então você não é um democrata, pô. Isso não é uma democracia, né? Esse é o absurdo da coisa. E por que a esquerda tem insistido tanto nesse tipo de coisa, como eu falei para vocês? Porque a esquerda estava num patamar muito confortável com a mídia centralizada. A esquerda sempre usando jornais como a The Economist, né? The Economist, né? The Economist é tão de esquerdista que o pessoal diz que é The Economist. Só tem comunista lá dentro, e é verdade, né? Enfim, eles fazem algumas críticas, porque mesmo eles dizem aqui que não, que ele tem se excedido, tem críticas, que ele tem cometido excessos e coisa e tal. Por que eles estão falando isso? De novo, não é para criticar o Alexandre de Moraes, é para deixar ele confortável. Xandão, olha só, todo mundo te ama, Xandão. Tem umas críticas por aí, mas tá tranquilo, vai em frente. Bate nos bolsonaristas, Xandão, continua batendo nos bolsonaristas, Xandão. Tem umas críticas aí, mas não se importa não, você tá no caminho certo. Está salvando a democracia, está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, né? Ou seja, no final das contas, é o que a gente está vendo acontecer nisso daqui. A esquerda está com essa moldagem da realidade do Xandão. E é o que eu falo para vocês. Achar que propaganda esquerdista, propaganda russa, propaganda soviética não funciona é uma ilusão. Ela funciona, ela não consegue funcionar em muita gente por muito tempo. Mas enganar algumas pessoas por algum tempo, ela consegue enganar sim. E tipicamente esse tipo de coisa funciona muito melhor exatamente quando é direcionado, quando você consegue fazer uma estrutura em torno da pessoa para conseguir cegar ela ao resto dos argumentos. Então essa pessoa ela fica ali seguindo aquela bolhazinha que está em torno dela. Eu não sei como é que a esquerda montou esse esquema em torno do Alexandre de Moraes, mas o fato é que conseguiu, né? E, de novo, conseguiu muito porque o Alexandre de Moraes quer salvar o PSDB. O PSDB é o grande segredo dessa história. Ele está injuriado pelo fato de que o Bolsonaro tirou o cargo do PSDB. O PSDB não tem mais sentido de existir hoje, porque a direita virou Bolsonaro. Todo mundo viu que o PSDB era, na verdade, a outra parte da tesoura lá, da estratégia das tesouras com o PT, né? Enfim, eles querem voltar a ser o PSDB. O STF estava todo feliz em bater no Lula na Lava Jato quando achava que ia ser o PSDB que ia ganhar o poder de novo. Não, vamos fazer isso daqui para mudar, trocar o lado da tesoura.
Só que entrou o Bolsonaro, né, quebrou a tesoura deles lá, e aí eles estão ferrando com isso aí. Aí não pode, pô, não pode, tem que voltar pra gente aqui, tem que ficar no Teatro das Tesouras aqui. Fica um tempinho com o PSDB, depois volta pro PT de novo, né? Depois fica mais um pouquinho com o PSDB, volta pro PT outra vez. É isso que eles querem, né? E o Bolsonaro é o que está atrapalhando nessa história. E, como eu digo para vocês, a esquerda fala de uma internacional fascista e coisa e tal, mas na verdade isso não existe. O que existe é uma internacional socialista. Isso existe mesmo. Tem até uma organização com isso, tem encontros e coisa e tal. Aqui, olha, e aí o que eles estão fazendo? Eles estão usando justamente essas revistas no exterior de grande nome, né, para justamente projetar o nome do Xandão. Todo mundo gosta de ser assunto em revistas no exterior, cara. É uma coisa, é uma honraria, né? Estão massageando o ego do Xandão. Aí, Xandão, você está virando uma pessoa importante, até a The Economist está falando de você, aí olha só. Isso é arriscado para caramba, né? Porque eu já falei para vocês, esse poder todo na mão do STF daqui a pouco muda de mão. E o pessoal da esquerda vai chorar muito com isso aqui, ó. Alexandre de Moraes divide opiniões. Elon Musk chama o cara de Darth Vader e briga, né, com a sua capa preta e uma careca, né, brilhante, coisa e tal. Ele é um ditador mascarado como um juiz, né? E de fato, o que define isso, é lógico, não é a imagem dele. O que define isso são as ações dele. As ações dele são exatamente essas. O cara recentemente, né, ontem a gente falou sobre isso, ele emitiu uma intimação para o embaixador da Espanha. Caramba, bicho, que doideira isso, que coisa mais maluca esse negócio, alegando que a Espanha descumpriu um tratado de extradição, e aí ele foi e soltou um traficante aqui no Brasil. Cara, bicho, que absurdo isso, cara. O cara tá descontrolado, mas é por isso que tá entrando a mídia nacional fazendo esse negócio para massagear o ego do cara. Por quê? Já começam a ter vozes no STF meio contrárias a isso. Por exemplo, conta quantos outros ministros do Supremo emitiram opinião favorável a Alexandre de Moraes no episódio de ontem. Eu vou contar para vocês, zero, nenhum. Nem o Gilmar Mendes, que toda vez que o Alexandre de Moraes faz uma bobagem, o Gilmar Mendes abre a boca para dar aquela passada de pano, ou talvez limpar com o beiço dele ali, dar uma limpada ali, né, passar o pano com o beiço dele. Toda vez que o Alexandre de Moraes faz uma merda, o beisola do Gilmar Mendes vai lá para tentar passar pano para o Alexandre de Moraes. Ainda não, pode ser que fale hoje, pode ser que fale em algum outro momento. Ainda não falou nada para defender o Alexandre de Moraes. O que está começando a acontecer? O pessoal que está em torno do Alexandre de Moraes já está ficando desconfortável com isso. Isso não é de agora, não, né? Já é de algum tempo, né? O desconforto está crescendo. Da última vez, da última lambança que teve, já foram poucos que se pronunciaram a favor do Alexandre de Moraes. Nesse caso agora, do embaixador espanhol, que é um absurdo completo, ninguém ainda, até esse momento. É possível que em algum momento algum juiz vai lá e vai dar uma passada de pano para o Alexandre de Moraes, mas até agora ninguém, porque está todo mundo vendo que é um absurdo. E aí, a esquerda, para continuar incentivando o Alexandre de Moraes nessa briga, precisa dar aquela massageada de ego, né? Essa é a história toda aqui, ó. Isso dá ao juiz uma visibilidade enorme, um ar de celebridade. Pois é, isso aqui é uma crítica, né? Porque juízes não deveriam ser celebridade, né? Juiz não é a pessoa que faz e acontece. O juiz é o cara imparcial, é o cara quietinho, que quando as pessoas que fazem e acontecem ou entram em conflito umas com as outras, ele é o cara que vai dizer, não, quem tá certo é você ou quem tá certo é você. Pensa num jogo de futebol. O juiz não joga bola, meu amigo. Quem joga bola é o time A versus o time B, né? O juiz é o cara que não vai fazer gol nenhum, não vai fazer nada. O jogo, quando termina e o resultado é influenciado pelo juiz, é ruim. O jogo é bom quando ninguém nem fala no juiz, nem sabe quem foi o juiz do jogo. É sinal que ele fez o trabalho dele, ele nem apareceu, ele só decidiu ali as coisas da forma justa e coisa e tal, nem apareceu. Quando termina o jogo e o assunto principal é o juiz, é porque tá errado, meu amigo. O juiz tem que ser isento. A crítica ao Alexandre de Moraes aqui é essa, né? Mas aí ele fala aqui, né, e no final das contas ele fala que ele está tentando, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, né? É radical de forma clássica e não sei o que lá, e como Bolsonaro tá errado, e ele tá dando um jeito de forçar a verdade nas redes sociais e coisa e tal. O problema é isso, né? Forçar a verdade, que verdade? Quem é a pessoa que diz qual é a verdade no final das contas, né? O Ministério da Verdade é uma crítica do George Orwell, né? Aqui, ó, o Poder 360 fala aqui sobre o juiz que governaria a internet, diz o Economist, sobre Alexandre de Moraes, né? A petição afirma que o conteúdo descontrolado online no Brasil é avassalador.
Eu não sei disso não, cara. Esse pessoal, de novo, eles estão falando isso por quê? Porque eles estão com a ideia da extrema esquerda. A extrema esquerda fala que não, porque fake news, que Bolsonaro só ganhou porque teve disparo em massa de WhatsApp, não sei o que lá. Uma coisa que é uma lorota, né? Tem fake news na internet? É lógico que tem, todo mundo sabe que tem. Mas a verdade é que o número de fake news na internet diminuiu em relação à mídia tradicional. A mídia tradicional faz fake news pra caramba, no final das contas. Muito pior, né? Aqui, ó. O editorial da revista britânica The Economist afirma que no Brasil dá ao STF poderes extremos. Não, ninguém deu ao STF poderes extremos. O STF deu um golpe em 2019 com o inquérito das fake news e se deu poderes extremos. Ninguém deu esses poderes para o STF, tá? Foi o golpe de 2019, quando o STF tomou o poder. Segundo a publicação, como guardiões da Constituição Federal, todos os Supremos do mundo inteiro são guardiões de suas respectivas constituições. Isso não quer dizer que eles possam abrir processos de ofício, que eles possam designar juízes de ofício, sem sorteio e coisa e tal. Isso não significa que eles possam ignorar o devido processo legal nos julgamentos de lá. Então, assim, é claramente um erro enorme isso daqui, né? Aqui, ó. Por causa da carga de processos que isso cria, o STF permite que ministros tomem decisões relevantes individualmente, em vez de esperar a reunião em plenário. Repara como é que é estranho isso para o pessoal lá do exterior, né? Para o pessoal lá no exterior, tipicamente decisões do STF são decisões colegiadas, não tem decisões individuais, não tem isso. Em lugar nenhum do mundo, STF ou Supremos tomam decisões monocráticas. Só aqui no Brasil que virou essa festa. Por quê? Porque o STF saiu da caixinha completamente, né? Enfim, tá com essa visibilidade enorme, suspendeu o X e não sei o que lá. Aqui, ó. Moraes é legitimado pela lei brasileira. Falso, é o que eu falo para vocês. Eles estão dizendo, isso aqui é propaganda, é para massagear o ego do Alexandre de Moraes. Eles estão com a visão errada da coisa. Não, a lei brasileira proíbe bloquear perfis de pessoas no Brasil. E o Alexandre de Moraes bloqueou do mesmo jeito. Como qualquer democracia, o Brasil impõe limites à liberdade de expressão, mas o faz de forma bastante ampla e aplica esses limites com extrema severidade. Não tem lei isso, cara. Isso aqui tudo é invenção da cabeça do Alexandre de Moraes. Essa severidade toda que tem aqui. Isso é um absurdo da coisa, bicho. Eu vou te falar um negócio. O Alexandre de Moraes vai ter que pagar por esse crime que ele está cometendo. Ou a gente vai entrar numa ditadura fechada, uma ditadura tipo Venezuela em 2026, ou vai começar a ser o ponto da virada para tirar o Alexandre de Moraes do STF. Vamos ver o que vai acontecer. É preocupante isso. O pessoal está elogiando o Alexandre de Moraes, está enchendo a bola do Alexandre de Moraes para ele continuar, para ele virar o Stalin do nosso tempo, né? O Stalin lá na União Soviética, vocês sabem, era só o secretário do Partido Comunista, Soviético, né? Ele que começou a se dar o poder. Ele começou a criar poder, a fazer as coisas e ninguém contestava ele. Daqui a pouco ele virou o grande líder. Ele que mandava em todo mundo lá. O Alexandre de Moraes está indo nesse caminho. Eu espero que a gente consiga frear essa coisa. Eu acho que a gente consegue. Eu acho que já tem disposição no Brasil para frear o Alexandre de Moraes. Como é que vai acontecer isso? Vamos ver. O fato é daqui para 2026. 2026, se não for feito nada, se nada acontecer, essas eleições de 2026 forem tão deturpadas quanto foram as de 2020, dedão na balança lá do TSE, a gente está ferrado, meu amigo.